Bom dia. Atos 22. Livro de Atos, capítulo 22. Irmãos e pais, dai ouvidos à minha defesa, que neste momento apresento diante de vós. E assim que ouviram-lhe que ele falava em aramaico, guardaram mais atento silêncio. Paulo tinha sido preso em Jerusalém, né? E isso aí foi quando iniciou realmente a vida dele no cárcere, porque ele foi preso, depois foi transferido, até que chegou a Roma, onde que posterior ele foi a ser executado em Roma, né? Por ordem de César. Mas agora no início da prisão dele, quando o povo o prendeu, aquela agitação, queriam lixá-lo, né, matá-lo, e a polícia, né, a guarda entrou, conseguiu salvá-lo, e livrado ali de ser ser realmente lixado. Então, já na mão dos guardas, já o guarda, ele pediu para falar com o povo. Pediu ao comandante ali do destacamento, ele tinha permissão de dirigir, né, a palavra ao povo. E ele deu permissão. Então, Paulo agora vai começar a defesa dele, falando com o povo ali, né, qual seria a culpa dele. E nós vamos observar que a defesa de Paulo nunca foi uma defesa daquela, não, tenha piedade que eu sou inocente, eu não fiz, mas ao contrário, a defesa dele sempre era pregando o evangelho. Era testemunhando. É testemunho o tempo todo. E muito bem, ele começou a falar em aramaico, né? Então ele começou, versículo 3. Então Paulo declarou: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Ele falou que ele era, que ele era lá da Cilícia, né, que ele é judeu, mas que ele foi criado ali em Jerusalém. E ele foi educado realmente como um fariseu. Gamaliel era um respeitadíssimo, era um professor, um mestre, muito respeitado. Ele falou, não, que eu fui criado aos pés dele, né? Ele foi meu mestre, ele me ensinou. E ele era tão zeloso, tão cuidadoso, tão preocupante com a lei, assim como todos os outros. Nós sabemos disso e vamos ver mais uma vez ele se declarando. Ele zeloso, ele tinha preocupação de guardar a lei de Moisés. Ele prova tal que ele foi um perseguidor dos cristãos, porque ele achava que estava fazendo certo. Ele não estava fazendo por maldade ou por um pretexto qualquer, mas ele acreditava que ele, perseguindo os cristãos, ele estava fazendo o que era correto. Mas isto ele fez até o dia que Jesus apareceu para ele. Mas nós vamos chegar aonde que ele mesmo vai falar sobre isso. Nós temos que entender, às vezes, tem alguns cristãos que não conseguem compreender algumas pessoas de outras religiões, que seja católico,
que seja espírita, que seja de outras religiões, porque não percebe que elas foram criadas ao longo da vida ali, né? Desde a época dos pais, dos avós, bisavós, sempre a família, naquela religião, acreditando que aquela religião é a certa, acreditando que agindo em conformidade com aquela religião estão servindo a Deus. Aí quando você prega para ela, mostra que Jesus não é uma religião, que Jesus não compartilha nada de santos, santas, imagem ou qualquer outra coisa. Que Jesus não compartilha esses rituais, essas coisas. Mas que em Jesus há liberdade e em Jesus nós temos simplesmente que viver o Evangelho. Aí quando nós falamos, eles não querem aceitar. Não porque estejam contra nós, mas acontece porque eles acham que eles estão fazendo certo, que eles estão no certo. Mas isso também até o dia que Jesus aparece para eles, Jesus se mostra a eles, aí eles se convertem realmente ao Senhor. No versículo 4 ele continua dizendo aqui: perseguiu os seguidores do caminho, ou seja, os crentes evangélicos, caminho com C maiúsculo, tá? Perseguiu os seguidores do caminho até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres e jogando no cárcere. Olha, não, era perseguidor dos cristãos. Tá? Eu ia com mandado de prisão, eu prendia até, era homem, era mulher, e todos aqueles que eram cristãos, que se diziam cristãos, falavam em Jesus, eu os prendia, eu algemava e metia na cadeia. Era o que eu fazia. Não queria saber quem é. Paulo era isso. Paulo foi um perseguidor. Ele perseguiu muito os cristãos. Mas ele achava que estava fazendo certo. Ele achava que estava defendendo Deus. Que os cristãos, com esse negócio de Jesus, estavam difamando a Deus. Ele era um fariseu, então ele acreditava muito ali na doutrina farisaica deles. Falou, não, está errado. Esses cristãos estão tudo errado. Então tem que prender, tem que acabar com eles. Nós também gostamos de, às vezes, perseguir as pessoas de outras religiões. Ah, não. Porque ela não aceita, ela não quer, não sabe que está tudo errado. Só Jesus, mas ele teme adorar um santo, uma santa, uma imagem. Mas eles estão fazendo isso não é por maldade, é porque eles acreditam naquilo. Eles foram ensinados daquela maneira. Eles foram ensinados daquela maneira. Aí o que ocorre? Estas pessoas têm dificuldades, têm medo de abandonar aquilo que eles conhecem como certo. Eles têm medo de aventurar em algo que eles não conhecem, que para eles é desconhecido. O que eles conhecem é o Deus daquelas imagens, daqueles rituais, e que eles aprenderam a vida toda. Mas até o dia que Jesus aparece para eles. Paulo perseguia os cristãos. Versículo 5. Como bem pode testemunhar o sumo sacerdote, assim como todo o conselho dos anciãos, visto que deles recebi cartas requisitando a cooperação dos irmãos e segui para Damasco, com a finalidade de deter e trazer algemado para Jerusalém os que ali estivessem para ser severamente punidos. Falou, não, o sumo sacerdote aqui sabe quem eu sou. Todo o conselho dos anciões, ou seja, todas as autoridades judaicas me conhecem. Prova tal que eles me deram carta, autorizações, permissão, ou seja, mandados de prisão, para que quando eu fosse para Damasco, todos que eu encontrasse ali que fossem crentes, que fossem evangélicos, que praticassem o evangelho, eu prendesse e eu trouxesse. Eu tinha autorização do sumo sacerdote e de todos para fazer isso. Ele sabe se o que eu estou falando é verdade.
É interessante que Paulo realmente ele foi a Damasco com a intenção de prender todos os irmãos. Todos que se diziam se identificavam como crente, como evangélico. Ele estava munido, documentado, com todas as autorizações para assim proceder. Estou fazendo certo. Esse povo está denegrindo a imagem de Deus, não é isto. Esse era o pensamento dele. Ele acreditava no que estava fazendo. Ele acreditava que realmente estava fazendo o que era certo. Como muitas das vezes nós somos influenciados e não percebemos que as pessoas, nós humanos, temos dificuldades de aceitar o que é novo. Nem todo mundo é curioso para querer conhecer. Nem todo mundo está disposto a mudar. Nós temos que entender o ser humano. Bom, é o que ele está falando. Ele foi para Damasco, versículo 6. Entretanto, por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, de repente uma fulgurante luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me indagava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Com os mandados, autorizações, tudo direitinho ali para prender homens e mulheres, e ele ficava como cristãos em Damasco. Ele estava já com uma tropa, com outros guardas entregue por ele, pelo sumo sacerdote. Estava numa turma boa. Aí, de repente, uma luz tremenda, fulgurante do céu ali, brota, aparece ao redor dele, aquela coisa, de repente, ele se assusta, e tudo se assusta, ele cai ao chão. Pessoas falam que ele caiu ali, que estava montado no cavalo, mas a Bíblia não fala se ele estava montado ou não, eu não sei. O fato é que ele caiu por terra. E ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? O nome de Paulo veio ser conhecido como Paulo depois da conversão dele. Mas antes disso era Saulo. Saulo de Tarso. Tarso, como nós vimos no início, é a cidade lá da Cilícia, onde ele nasceu. Então, Paulo, Paulo, por que você me persegue? Ele ouviu a voz. Por que nós perseguimos? Porque às vezes, todas as vezes, quando nós estamos perseguindo um cristão verdadeiro, quando nós estamos perseguindo um praticante, uma praticante do Evangelho, nós estamos perseguindo a Jesus. Estamos perseguindo diretamente a Ele. Não tem outra maneira de explicar. E o próprio Jesus fala isso com ele aqui agora. No versículo 8 ele diz, no 7 ele diz, caí por terra e ouvi uma voz que me indagava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí no 8 diz assim, diante disso perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele afirmou: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. Então, Senhor, quem é? A luz aí para ele. Paulo perguntou. Jesus respondeu para ele, falou: não, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você está perseguindo. Vocês estão me perseguindo. Quando perseguimos qualquer que seja o cristão, qualquer que seja o praticante do Evangelho, estão perseguindo Jesus.
Então, estamos nos colocando, assumindo a nossa posição como adversário de Jesus. Aí vamos pagar por isso. Não tem nenhuma dúvida que nós vamos ser derrotados por perseguir o Senhor. Versículo 9. E aqueles homens que me acompanhavam também viram o brilho da luz, mas não compreenderam a voz daquele que falava comigo. Então inquiri: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me ordenou: levanta-te e segue para Damasco, onde te será comunicado tudo o que necessitas fazer. Todos os companheiros ali de Paulo viram a luz da mesma forma, mas não conseguiram entender a voz, porque Jesus está falando diretamente para Paulo. Jesus não está falando para outras pessoas. Jesus não estava interessado que outras pessoas ouvissem o que ele estava falando com Paulo. Às vezes nós estamos querendo, Deus nos fala. Hoje ele nos fala pela palavra. Ele nos revela alguma coisa aqui na palavra. E nós queremos também que... nós temos que falar com as outras pessoas. Não, mas o Senhor está querendo falar com você ali. Inúmeras vezes eu lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, Deus me revelou alguma coisa, eu digo: Senhor, mas é isso. Buscando uma resposta. O Senhor me deu uma revelação pessoal na palavra. Eu digo: Senhor, é isso. Aquela revelação veio para mim, aquela revelação é pessoal. Ou então, tendo uma pregação, estão pregando, estão falando ali, sobre um assunto, de repente, vem aquilo ali para você, sopa. Entendi. Aí outras pessoas, você pergunta, elas não entenderam daquela maneira. Mas por que não entenderam daquela maneira? Porque Jesus usou o pregador ali para falar com você, trouxe aquela mensagem para você, trouxe aquela resposta para você, e não para todo mundo. E nós não conseguimos entender isso. Jesus agora tinha que falar com Paulo, queria falar com Paulo, não queria falar com seus companheiros. Eles viram Jesus, viram a luz, viram tudo, mas não entenderam, não compreenderam. Jesus estava falando com Paulo. Jesus falou: escuta, vai para Damasco, entra na cidade. Lá você vai ficar sabendo o que você tem que fazer. Lá vai ser explicado tudo que é você fazer. Mas porque Paulo perguntou, quando ele viu a luz de Jesus, falou: não, eu sou Jesus Nazareno que você está perseguindo. Falou: Senhor, o que eu tenho que fazer então? O que eu tenho que fazer? Eu quero mudar. Eu não quero perseguir, eu estou errado. Então o que eu tenho que fazer? Ele viu ali o poder, ele viu Jesus manifestar ali, ele viu a luz, ele viu tudo. Ele falou: não, agora eu sei que é verdade. Pera, o que eu tenho que fazer? Ele falou: não, vai para a cidade, espera lá, que você vai ficar sabendo o que você tem que fazer. Tendo ficado cego, devido ao intenso resplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros de viagem. Foi tão forte o esplendor da luz que para os outros não, mas ali cegou Paulo. Jesus cegou Paulo temporariamente. Por quê? Porque tinha um propósito. Às vezes é necessário nós ficarmos cegos para nós não vermos as coisas ao nosso redor, não vermos o movimento. Porque às vezes nós ficamos olhando muito, olhando para a circunstância, olhando para o que está acontecendo ao nosso redor. E não é para nós olhar. Se o Senhor falou: não, escuta, vai. Depois eu vou falar com você o que você tem que fazer. Então não olha a circunstância, não olha nada do que está acontecendo, não. Olha para o Senhor. Ele diz. Mas nós não queremos ficar essa cegueira. Não queremos estar vendo tudo. Foi necessário Paulo ficar cego. Foi necessário ficar cego durante algum tempo, até chegar a Damasco. Para que ele pudesse olhar para dentro dele mesmo. Para que ele pudesse se examinar.
para que ele pudesse voltar-se para o Senhor, procurar entender o Senhor, procurar compreender o Evangelho. Um homem piedoso, segundo a lei, chamado Ananias, e muito respeitado por todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e, colocando-se de pé ao meu lado, determinou: irmão Saulo, recupera a tua visão. Paulo cego, companheiro dele guia até Damasco. Em Damasco, Ananias, um homem bastante conhecido, um homem piedoso, um homem justo, um servo de Deus, chega ao lado dele e fala: irmão Saulo, olha, recupera a tua visão. Nós vamos ver agora frente que logo em seguida ele fica curado, volta a enxergar normalmente. Interessante que nós estamos lendo, meditando, é na defesa de Paulo. Ele está sendo acusado, o povo está querendo lixar, o povo está querendo matá-lo, mas ele não está ali gritando: eu sou inocente, tenha piedade, eu sou bonzinho. Não. Ele está pregando o Evangelho, ele está falando quem é Jesus. Ele está mostrando o poder de Jesus, o poder que o transformou um dia. Assim como Jesus apareceu para ele, e ele foi transformado, foi mudado, foi convertido. E aquele que um dia era um fariseu, aquele que um dia era um perseguidor, é isso que ele está mostrando. Nós temos muita preocupação de qualquer coisa nos defender. Não, eu sou certo, eu não me ajuda, não me condena. Ele não estava pedindo isso. Ele estava falando de Jesus. Ele estava testemunhando. Eu sempre falo, o Evangelho é testemunho. Ele estava testemunhando. Ele estava falando de Jesus, o Nazareno. Ele estava falando do Filho de Deus. Então vem Ananias, coloca ao lado dele, fala com ele: recupera a visão. Determinou: irmão Saulo, recupera a tua visão. Em seguida ele me revelou: o Deus dos nossos antepassados te escolheu para conheceres a sua verdade, verem o justo e ouvir a palavra da sua própria boca. Claro, o Deus dos nossos antepassados foi que te escolheu. E Ananias falando com ele: quer que você, para você conhecer a verdade, você vê Jesus e ouvir a palavra da sua própria boca. Nós conhecemos uma história de Paulo, que ele leu aqui antes, aqui, Atos mesmo, como o Senhor falou com ele, como o Espírito Santo falou com ele, como ele foi guiado o tempo todo. E muitas das vezes o Espírito Santo, ele queria ir pregar num lugar, falou: não, aqui não vai para outro lugar. As pessoas têm dificuldade de achar: não, eu posso ir pregar em qualquer lugar que o Senhor quer. Mas não é assim, não. É só, o Senhor tem planos, os planos dele são infinitamente superiores aos nossos. Ele tem planos perfeitos. Nós queremos agir tudo pela carne e não é assim. Para ver e ouvir: pois será sua testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tem visto e ouvido. Falou: que você vai ser testemunha dos sinais que você tem visto e ouvido. E ele ouviu. E ele tem sido testemunha. Ele foi testemunha. Ele testemunhou para as principais autoridades, não somente judaica como romana, porque ele foi julgado por César. E todas as vezes que ele era interrogado, as autoridades, reis e até o próprio imperador, ele não falava dele: ah, não, eu sou inocente, me dê liberdade. Não, ele falava do poder de Deus, como Jesus apareceu para ele, como transformou, o que Deus fez na vida dele. Era isto que ele falava, era isto que ele fazia. Pois será testemunho todas as pessoas dos sinais que tem visto e ouvido. Versículo 16. E agora, o que mais espera? Levanta-te, sê batizado,
lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Hoje as igrejas tem uns que leva meses, anos, faz batismo uma vez no ano, no mês. Ah, não, tem que fazer curso. É uma palhaçada. Não existe nada disso. Na Bíblia nós vimos inúmeras vezes, nós vimos quando Pedro pegou para um centurião, depois batizou ele e a família dele ali na hora. Nós vimos quando o próprio Paulo mesmo foi preso, como ele foi preso inúmeras vezes, e o carcereiro perguntou: o que tem que ser salvo? O que eu faço para ser salvo? Aí falou: não creio em Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O carcereiro aquela noite cuidou dele, tudo, ouviu, ele pregou para o carcereiro, para a família do carcereiro, e depois os batizou. Filipe também estava com uma autoridade de outro país que eu não me lembro agora o nome, e pregou para ele também ali, lendo ali, começou a pregar atrás de Isaías, o livro de Isaías, e logo depois o batizou. E hoje existe essa questão, não, tem que fazer curso de batismo, tem isso, tem aquilo. Não é necessário. A palavra de Deus não fala isso, não. Paulo era um fariseu, um perseguidor. Ananias chegou, conversou com ele, falou: olha, agora o que você tem que fazer? Levanta-te e ser batizado para lavar os teus pecados, invocando o nome do Senhor, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. É preciso isso, vai ser feito isso. Nós temos que entender, nós não podemos, talvez você fale com as pessoas, não podemos negar as águas batismais para ninguém. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Quem for batizado será salvo. Se nós negarmos e batizarmos alguém, de repente a pessoa morre amanhã e depois. Como é que nós vamos explicar isso para o Senhor? Quando retornei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me ordenava: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porquanto não receberão o teu testemunho acerca da minha pessoa. Falei: olha, depois de tudo, eu voltei para Jerusalém. Estava eu no templo lá orando e caí em êxtase. E eu vi o Senhor. E ele me ordenou para mim sair logo daqui de Jerusalém, porque não receberia o mesmo testemunho. E Paulo foi levado para pregar, foi para os ímpios, foi por de fora. Não foi para os judeus. Não foi para as tribos, ele foi enviado para pregar fora. E foi o que ele fez. Ele pregou por vários lugares, fez 12 longas viagens missionárias. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, por quando não receberão o teu testemunho acerca da minha pessoa. Ao que eu indaguei: mas Senhor, todos eles sabem que eu fui o responsável pela detenção e encarceramento dos que criam em ti, os açoitava de sinagoga em sinagoga. E mais, quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava lá pessoalmente, observando tudo, dando minha aprovação e tomando conta das capas do que os matavam. Contudo, o Senhor me ordenou: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Paulo falou com Jesus, falou: ó Senhor, eles me conhecem, sabem minha fama, eu persegui os cristãos. Eles não vão aceitar a minha palavra, meu testemunho. Eu era perseguidor. Inclusive, quando Estevão foi morto, apedrejado ali, eu estava lá, eu consenti, eu concordei, eu aprovei. Inclusive, na hora ali, eu tomei conta das capas para o povo ir apedrejar. Porque naquela época usava aquelas capunas. E quando fala apedrejar, as pessoas imaginam que é pegar pedrinha e jogar, mas eram pedras mesmo, enormes. Então, no movimento, as pessoas tiravam a capa ali, né? E deixavam ali com ele, ia lá, buscava pedras enormes e jogava na cabeça, em toda parte.
até matar Estevão. Ele estava ali concordando, apoiando isso. Simplesmente porque Estevão estava pregando o evangelho. Então ele está mostrando a Deus, ele está falando com Jesus. O que ele fez? Jesus já sabia. Nós temos que confessar nossos pecados aí. Mas ele está mostrando agora, através do testemunho dele, que ele realmente era um perseguidor. Sério. Mas só que Jesus o mudou. Assim como Jesus mudou Paulo, ele muda qualquer um de nós. Ah, não, fulano é difícil. Ah, meu marido e minha esposa, Deus não tem condição de mudar. Ele muda. Jesus mudou Paulo. Me mudou. Ele muda qualquer um. Basta nós querermos, basta nós perseverar. Basta nós agir em conformidade com o Evangelho. Nós lemos o livro de Atos, o capítulo 22 até o versículo 21. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu sempre digo, leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe, então bom dia.